Língua estranha é um dom de Deus ou invenção humana? Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje e eu espero que você fique até o final. Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo para o nosso canal e o texto de hoje está em Atos capítulo 2, onde narra o evento da descida do Espírito Santo, que havia sido predito por Jesus em Lucas capítulo 24 e no Evangelho de João capítulo 16. Esse evento trouxe algumas manifestações diferentes do que eles estavam habituados a viver. E a narrativa diz que eles estavam reunidos e de repente eles ouviram um barulho como que de um som veemente e impetuoso encheu toda a casa, e foram vistas por eles línguas como que repartidas de fogo, e pousou sobre cada um deles, e eles começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então esse é o primeiro episódio em que a igreja fala em língua, ou que há manifestações de línguas. O segundo episódio nós encontramos em Atos capítulo 10, na casa de Cornélio, e o terceiro episódio nós encontramos em Atos capítulo 19, quando Paulo encontra aproximadamente 12 discípulos de João. Dentro desses episódios existem discussões a respeito da língua, porque muitas pessoas afirmam que as línguas que os discípulos falaram não eram línguas espirituais, mas eram línguas do idioma daqueles que estavam no dia de Pentecostes para celebrar aquela festa. Porém, se nós formos analisar o texto e a palavra língua estranha e novo ali, né, novas línguas, se a gente for analisar, nós vamos chegar na seguinte conclusão. Jesus disse em Marcos capítulo 16, versículo 17, os que creem em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Eu já me cansei de ouvir pessoas dizer que essas línguas novas aí, que é glossa, né, ou glossolalia, que na verdade trata-se de um idioma de uma determinada nação. Se você for observar a palavra nova no grego, quer dizer kainos. Kainos é algo que ainda não foi usado, ou incomum, ou recentemente criado, ou fresco. O que Jesus está dizendo, baseado nessa tradução do grego para o português? Os que creem em meu nome falarão novas línguas que ainda não foram faladas. E aí você me pergunta, mas como é que em Atos os discípulos falaram e o povo compreendeu? Exatamente isso que aconteceu. Eles compreenderam. O texto não diz que os discípulos falaram na língua deles. E é aí que muita gente interpreta o texto de forma errada, colocando palavra aonde não está no texto. Se o texto tivesse dito que eles falaram as línguas do povo, ia estar escrito. O texto diz que eles falaram a língua que o Espírito concedia e que o povo compreendeu na sua língua. Compreendeu não quer dizer que eles falaram na língua deles. Se Jesus disse que eles falariam novas línguas, que os que creem falariam novas línguas, Jesus não estava falando de um idioma que já existia. Era de um idioma fresco, que tinha sido criado especificamente para aquele momento. Se você tiver dúvida, verifica em grego a palavra novo e línguas. Você vai ver que é um idioma que ninguém fala, um idioma que não é comum, um idioma que é fresco, um idioma que é novo. É só verificar. A questão é que muitas interpretações dessa palavra línguas só é feita especificamente com a língua. O novo não é feito. E Jesus não falou quem crê falará a língua. Jesus falou quem crê falará novas línguas. Ou seja, uma língua nova que ninguém fala. Há muitas discussões a respeito disso simplesmente pelo fato da interpretação não ser de acordo com o texto. Muitas pessoas questionam porque dizendo que a língua foi especificamente para um evento, para um momento. O momento em que havia uma multidão e os discípulos começaram a falar em línguas e aquela multidão se converteu, porque compreendia o que os discípulos falavam. Por isso que o dom de língua foi usado para aquela finalidade. E na verdade não é isso que Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. Paulo diz que o que fala em língua edifica-se a si mesmo e não ao outro. Portanto,
se eu sou edificado e o outro não é, eu falar em língua onde tem estrangeiros, eles não vão ser edificados. Eu preciso falar no idioma deles, para que eles sejam edificados. Agora, no livro de Atos, capítulo 2, estava tendo manifestação de dons ali. Estava tendo manifestações sobrenaturais. E é isso que muita gente não aceita. Da mesma forma que os discípulos falaram línguas ali, os que estavam do lado de fora também receberam o impacto daquilo. E Deus manifestou na vida deles também a compreensão do que os discípulos estavam falando. E não necessariamente eles estavam falando na língua daqueles homens. Eu preciso compreender. Quando Paulo diz que o que edifica-se a si mesmo, falando em línguas, ele está dizendo que a língua, o dom de língua, serve para quem ora. No capítulo 14, versículo 2, ele diz o seguinte, que o que fala em língua não fala aos homens, porque ninguém o entende. Como é que aqueles entenderam? E a manifestação de línguas na igreja de Corinto era algo comum. Eles falavam constantemente em línguas. Mas qual é a dificuldade de muita gente? É de aceitar que a língua é algo desconhecido, algo pessoal entre o indivíduo que fala e Deus. Paulo faz essa restrição dizendo que o que fala em língua fala a Deus, é único e especificamente a Deus. Eu não tenho como falar em língua com outra pessoa. Você já deve ter presenciado muitos eventos onde as pessoas falam em línguas e profetizam no mesmo instante e apontam para outras e estende a mão e começa a falar em. Você deve ter presenciado isso. Mas aquele que está ouvindo lá, se não tiver no momento, na ocasião, a interpretação, não vai adiantar de nada. Ele não vai ser edificado. Porque a língua é para edificar quem fala. Só que muita gente acha que a língua é um idioma. Por isso não há necessidade de buscar espiritualmente. E a recomendação de Paulo é que venhamos a buscar com zelo os dons espirituais. Preste atenção. Se o dom de língua é a língua de alguém, de uma nação, eu não preciso buscar espiritualmente. É só eu estudar. É simples. Você vai para qualquer país que fala inglês, chega lá, você começa a estudar ou ouvir muito. Daqui a pouco você está falando, não precisa orar. E aqui Paulo faz a recomendação, tanto para profetizar, para curas, para falar em língua, para interpretar. Paulo recomenda uma busca. E se você pode estudar uma língua, você não precisa orar para que aconteça de forma sobrenatural. Tá? Então é algo muito nítido. Está compreensível aqui. E, em primeiro lugar, a língua é um dom de Deus. Capítulo 14, versículo 1. Ele faz a recomendação da busca dos dons. E aí vem o versículo 2, que fala do dom de língua, indicando que o dom é algo dado do Espírito para o homem, para que ele se edifique. E Paulo, ele vai mais longe dizendo o seguinte, que o que fala em língua edifica-se a si mesmo. A palavra edificar aí é construir. Ele constrói. E ele fala em espírito. Ou seja, há uma conexão direta quando você fala em língua sua com Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 16, ele diz o seguinte, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Deus fala com o nosso espírito. Falamos diretamente por meio do nosso espírito com Deus. Então, olhando nessa ótica de Paulo, há uma ação direta do espírito do homem com o espírito de Deus, sem interferência dos sentimentos, dos pensamentos, das emoções, da alma humana. Há uma ação direta no espírito. Por isso que falar em língua é muito mais do que um idioma de qualquer nação. Falar em língua é uma ferramenta de crescimento que Deus deu para a sua igreja. O que Paulo fez menção aqui é que há necessidade de se buscar. Eu espero que esse vídeo tenha colaborado em alguma coisa com você. Que Deus o abençoe. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sino das notificações para no próximo vídeo o YouTube lhe informar. Dê um like e compartilhe esse vídeo. Que Deus abençoe e até o próximo.